Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na Cola da Prova e hoje a gente inicia uma série de vários vídeos sobre revoltas, rebeliões e revoluções que marcaram a história do país. E vamos começar hoje com uma das mais famosas, a Guerra de Canudos. Entre os anos de 1896 e 97, aconteceu um conflito no sertão da Bahia que envolveu praticamente todo o contingente militar brasileiro numa das guerras mais sangrentas da história do Brasil. Mas o que levou o governo brasileiro a arriscar do mapa um vilarejo no meio do sertão do Nordeste? Que ameaça eles representavam? Será que eles eram comunistas? A nossa história começa com um cearense chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que vai ficar mais conhecido nos livros de história como Antônio Conselheiro. Antônio Maciel trabalhou na juventude como comerciante e como professor. No entanto, um trauma vai marcar a sua vida. Ele descobriu a traição da esposa e depois disso ele começou a vagar pelo sertão do Nordeste pregando a palavra de Deus. O conselheiro ele não era membro do clero, mas ele pregava para as multidões misturando o catolicismo tradicional e o misticismo, o que a gente pode chamar de messianismo. E o que seria messianismo? Nada a ver com o novo governo, tá? Não tem nada de messias, nada aí, tá? Messianismo é um movimento religioso que prega a volta de Cristo para punir os ímpios e salvar os justos. Ímpios? Anota essa daí no seu caderninho de palavras novas, hein? A mensagem do conselheiro tinha um tom apocalíptico. Ele dizia que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. E essa promessa do céu para os justos funcionava muito bem num cenário de miséria, de autoritarismo, de violência contra os nordestinos. A vida severina foi marcada desde o início do período colonial pela pobreza, pela fome, pelo descaso das autoridades. O latifúndio na mão de poucos marcou a história da região, e o poder absoluto dos senhores de terra relegou a maioria esmagadora à sobrevivência, com quase nada a um regime de exploração praticamente desumano. Por isso que a religiosidade sempre foi uma coisa muito forte no povo sertanejo. Por quê? A miséria desse mundo poderia ser compensada com um pós-vida pelo menos um pouco melhor. Agora, imagina um povo miserável e sem esperança. Combina isso com um líder carismático que prega a salvação no outro mundo e a união dentro desse mundo para que pudesse se viver minimamente um pouquinho melhor entre as pessoas. Nas suas andanças, o conselheiro começou a arrebanhar uma série de seguidores e um belo dia eles andavam pelo sertão da Bahia, encontraram uma fazenda abandonada e decidiram se estabelecer por ali, ficar por ali. Nasce aí o Arraial de Canudos. A proposta ali é que eles vivessem num sistema de comunidade, onde tudo que era produzido era dividido entre todos, para que todo mundo conseguisse sobreviver com o mínimo. Não se tinha a propriedade da terra. E não demorou muito para que as pessoas vissem em Canudos uma alternativa de vida e partissem para lá em busca de, minimamente, poder sobreviver. Em 1896, nas vésperas da guerra, Canudos contava com aproximadamente 20 mil pessoas. Agora, imaginem vocês, os latifundiários lá do Nordeste, acostumado com 400 anos de domínio e submissão do povo nordestino, vendo um arraial nascer e prosperar sem os seus desmandos e sem a sua tutela. Canudos se tornou uma ameaça real. Portanto, na real, vocês já perceberam qual é o motivo dessa guerra, mesmo antes da gente falar sobre a guerra, né? Muito pobre junto, organizado, sem a tutela do Estado, sem a tutela de um senhor, isso é muito ameaçador. A hostilidade contra o povo de Canudos foi crescendo cada vez mais entre as regiões vizinhas, os fazendeiros vizinhos, até que apareceu uma acusação falsa de roubo, de que os habitantes tinham roubado madeira de uma cidade vizinha e decidiram mandar a polícia da Bahia para ir lá, para acabar com tudo que tá aí, tá ok? Porém, o governo da Bahia não deu conta e foi pedir ajuda para o governo federal. Mas como o governo justificaria o envio de tropas para matar civis no sertão da Bahia? Afinal, não pega bem colocar na capa do jornal que o exército vai ser enviado para matar pobre, por quê? Eles são pobres. Que desculpa a gente pode dar? Comunistas! Mas, gente, nessa época ainda não tinha acontecido a Revolução Russa. E os comunistas só passaram a comer criancinha depois, né? Vocês sabem. Monarquistas! Essa pode funcionar. Porque a República ela tinha sido proclamada há pouco tempo, em 1889. E todo mundo sabia que o conselheiro ele era simpático ao monarquismo. Dito e feito, o governo mandou
praticamente todo o contingente militar brasileiro, cerca de 14 mil soldados para a região, para acabar com os fanáticos monarquistas. Destaca-se aí a participação especial da Matadeira, um canhão inglês de última tecnologia que o governo havia comprado e foi enviado para lá, junto com os combatentes. And this is the fuse. Esta é a espoleta. The fuse is the most important part of the trigger. A espoleta é a peça principal do gatilho. The trigger is the most important part of the gun. O gatilho é a parte principal do canhão. So, no fuse, no gun. Logo, sem espoleta, sem canhão. Gentlemen, here it is. The Whitworth 32. Depois de vários meses de guerra, Canudos caiu finalmente em outubro de 1897. Praticamente todos os habitantes foram mortos, as casas foram queimadas e, finalmente, o problema foi resolvido. Os monarquistas não eram mais uma ameaça. A história de Canudos, infelizmente, é mais um capítulo da história violenta do Brasil em se tratando das populações mais pobres, da violência do Estado em relação aos excluídos. No entanto, o mais importante é a gente não esquecer. A história serve justamente para isso, para a gente lembrar, para não cometer os mesmos erros, não é mesmo? É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi mais um vídeo da nossa série Revoltas, Rebeliões e Revoluções da História do Brasil. Continue seguindo a gente. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Não esquece de seguir, não esquece de apertar ali o botãozinho que tá, né, o sininho ali para você receber as notificações, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo do Na Cola da Prova. Tchau e até mais!